o Sebrae você pode mais. Pode o quê? Pode planejar. Pode empreender. Pode lucrar. Pode tudo. Vem com a gente. Chegamos a mais um episódio do podcast do Sebrae. A oportunidade para você se inspirar ou mesmo melhorar os resultados da sua própria empresa. Eu sou Andresa Cerveira e hoje no Com o Sebrae Você Pode Mais, vamos conversar com Raul Loyola, idealizador e CEO do Grupo Luar, o primeiro gin produzido no Maranhão. Aliás, é primeiro e único. Também vamos conversar com Larissa Leite, coordenadora de desenvolvimento setorial do Sebrae Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo para contar mais uma grande história de sucesso com o apoio do Sebrae. Raul, que bom ter você aqui. Muito bom estar aqui, Andresa. É um prazer estar aqui falando do Sebrae, um órgão que tanto nos apoia, uma entidade que sempre está do nosso lado. E eu tenho certeza que vai ter muita história para contar aqui com o Sebrae, hein? Ai, nossa! Ainda mais com essa água que passarinho dizem que não bebe, né? Mas eu acho que até esse beberia, o gin Luar. Eu quero conversar também com você hoje, Larissa, contando aí tudo o que o Sebrae fez para que nós tivéssemos uma grande marca representando o Maranhão para todo mundo, na verdade, né? Então, vamos abrir essa caixinha aí de memórias desse casamento que deu certo com o Grupo Luar, mas também inspirar tanta gente que está nos acompanhando. Seja bem-vinda. Obrigada, Andresa. E a história de Raul é fascinante, né? Ele inspira, né? E trouxe a experiência dele, o poder dele de inovar o produto dele para outras bebidas que a gente vem trabalhando. Falar em experiência, você tem um currículo daquele de inspirar bastante também, né? Tava vendo aqui que você é mestre em gestão empresarial pela FGV, né? É graduada em relações internacionais pela Universidade Católica de Brasília, tem também uma série de outras experiências fora do nosso país e com certeza tudo isso te ajudou a chegar onde você chegou. Mas até a gente chegar a esse ponto, vamos lá para aquele momento que foi muito difícil para o mundo inteiro, para a fase da pandemia, que muita gente travou. Se por um lado muitas pessoas se descobriram como empreendedores, muita gente não conseguiu tocar os seus negócios. Como foi para você fazer essa virada de chave e trazer um produto único, exclusivo, aqui produzido no nosso estado? Andresa, a pandemia, ela foi uma mudança de chave, não somente para mim, mas também para o produto que a gente lançou no mercado. Durante a pandemia, eu atuava como professor universitário, como consultor de negócios, em algumas empresas aqui do estado. E no meio da pandemia, eu acho que muitas pessoas acabaram se estruturando, se apoiando em um hobby. E o meu hobby na época foi estudar os processos produtivos de bebidas alcoólicas. Nesse processo de entender as características de vinho, características de bebidas destiladas, diferentes cervejas, nesse estudo, eu acabei me encontrando com o gin. E o gin, no período pandêmico, ele teve um boom muito grande de consumo, motivado também por grandes indústrias que voltaram com a massificação das mídias para intensificar de novo o consumo de gin. E foi nessa onda aí que eu comprei um maquinário pequeno e decidi produzir gin de hobby, como um hobby, dentro da minha casa. Então, dentro de um apartamento, literalmente, eu, minha família, a gente botou lá no fogão e produziu nossa primeira alambicada de gin em casa para beber. É difícil ter um maquinário como esse? É um destilador, é tipo um alambique. Então, assim, não é algo tão simples assim. Óbvio que a gente não comprou numa estrutura de produção, a gente comprou numa estrutura pequena, assim, um maquinário menor pra gente produzir em casa. Mas a gente produziu no fogão, assim, ó. Na verdade, eu já identifiquei até foi um risco até a gente fazer isso, que é totalmente arriscado, né? E aí, mas de qualquer forma, na época, no meio da pandemia, a gente queria fazer alguma coisa pra passar o final de semana, já que não tinha nada a não ser live, né, pra assistir. Como é que foi isso? Você deu um Google e descobriu que dava pra ter isso em casa? Eu fiz vários cursos no YouTube, fui buscando algumas capacitações online. O próprio Sebrae tem cursos de como abrir fábricas, mas eu não estava pensando em negócio, estava pensando em entretenimento, assim, passar tempo. E aí eu entrei em contato com um produtor de alambique, né, do maquinário, comprei. Daqui do Maranhão? Não, de fora? Minas, foi de fora. E chegou, eu sei que em 3 meses do primeiro start, do primeiro estudo, eu já estava a primeira produção para beber em casa. E aí, foi num domingo à noite, domingo à tarde chegou o maquinário, a gente produziu, domingo à noite, segunda-feira de manhã já estava pronto para beber o primeiro lote. Só que era segunda-feira, né? Aí, tipo, na sexta-feira, deixamos lá, na sexta-feira a gente tomou o primeiro
primeiro drink com o Luar, que na época não era Luar, era gin sem nome. E aí, não tinha nome. E aí foi quando realmente tudo começou. Foi um hobby no meio da pandemia, com uma produção caseira de uma bebida destilada, que hoje, depois de um conjunto de acontecimentos, se tornou o gin Luar. Você não tinha nem ideia de que ia virar Não, tudo isso que virou. não, era para ser hobby, não era para ser, era para ser longe de um negócio, assim, era a ideia inicial era que se tornasse um hobby para que eu pudesse fazer durante a pandemia, aos finais de semana, e ter uma bebida que eu mesmo produzisse para que eu pudesse beber com meus familiares. Basicamente era isso. Mas para chegar nesse resultado, tem que buscar lá a matéria-prima, né? E aí você teve que trazer de longe, né? E é um nome um pouco complicado, Bagas de Zimbro. Conta o que é isso, como é que você teve acesso a esse produto? Legal. Andresa, a nossa matéria-prima principal de qualquer gin, não só do nosso, são bagas de zimbro. Zimbro é uma semente que ela é produzida principalmente em países europeus, então hoje a gente importa da Inglaterra ou da Itália, por meio de uma importadora, e a gente chega até aqui. No período, num processo de estudo, né, eu achei um fornecedor que vendia mesmo em plataformas online de, né, marketplace, e acabei comprando uma quantidade pequena para produzir um lote pequeno. Óbvio que não era da qualidade que a gente tem que ter hoje, não era nas características técnicas que a gente tem hoje que prestar conta de testes de qualidade para poder comercializar. Era coisa de Mercado Livre. Então a gente comprou, obviamente porque para produzir gin não pode comprar qualquer zimbro, tem um zimbro específico, e compramos as outras matérias-primas que a gente fez o primeiro teste, as complementares naquele período. E foi assim que a gente fez mesmo uma compra no marketplace, e lá chegou junto com o álcool de cereais que a gente precisava, junto com tudo que a gente precisava naquele primeiro momento para produzir em casa como um hobby. Eu já tinha feito todos os cursos, então já estava tudo fichado, tudo pronto, já estava tudo. No dia que o maquinário chegou, eu já estava com todas as matérias-primas já prontas para fazer a primeira produção ali. Mas e aí, quando é que deu esse estalo de que poderia ser comercializado esse produto? Ah, legal. Andresa, na verdade, eu produzi acho que uns 5, 6 meses em casa, pandemia, auge da pandemia, e eu comecei a entregar para alguns amigos. Tipo, ia para casa do familiar, levava uma garrafa, ia para casa de um amigo, ou algum amigo veio visitar, aquelas visitas muito pontuais da pandemia, a gente entregava uma garrafa. E nisso eles disseram, Raul, bota para vender, bota para vender. Aí eu disse, não, negócio de vender, não dá certo, deixa eu transformar. Até que um dia eu disse, sabe o seguinte, eu vou produzir 100 garrafas, acho que era 200, enfim, nem vou levar a quantidade, mas era um pouco mais de 100 garrafas, e vou abrir um Instagram e vou vender ele no Instagram, sei lá, vai que vende. Começar devagarzinho. E era tipo, na minha cabeça eu não sabia de regularização, eu não sabia de nada, assim, era literalmente vou botar ali para vender. E a gente vendeu as 100 e poucas garrafas no final de semana. Uau! Então, assim, estourou no Twitter, estourou no Instagram, então assim, foi um boom. E aí foi quando a gente parou, aí foi exatamente, tipo, um final de semana de muitas vendas, foram vários amigos lá para casa para ajudar a entregar, porque já tava diminuída a pandemia, então assim, tinha umas 10 pessoas lá em casa ajudando a embalar, tipo assim, era um negócio totalmente artesanal. Foi aí, depois desse final de semana que a gente parou, eu sentei numa mesa com minha mãe e disse, mãe, eu acho que isso daqui dá certo, eu acho que tem como a gente transformar isso num negócio. Então, a virada de chave foi depois de muito incentivo de amigos e familiares para que a gente pudesse transformar aquilo num negócio. A gente fez um teste, deu muito certo em um final de semana, tipo, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira a gente disse, não, isso aqui vai dar certo, a gente vai transformar isso num negócio. E aí que vocês bateram na porta do Sebrae? Aí, não, a gente bateu primeiro na porta, não, foi aí que a gente foi atrás do Ministério da Agricultura, para poder entender os trâmites de regulação. Aí, quando a gente entendeu os trâmites de regulamentação, que a gente bateu lá no Sebrae. Disse, Sebrae, ajuda aí a gente, porque a gente não tem braço para fazer isso sozinho. E aí começou toda uma atuação dentro de vários programas que o Sebrae poderia nos ajudar. Legal. Nossa, e falar em programa aqui, assim como seu currículo, você também tem uma ficha super extensa de tantos programas que você teve acesso por meio do Sebrae. E aí que eu queria conversar com a Larissa, para que ela pudesse pontuar quais foram esses momentos marcantes para que a gente chegasse a esse resultado do Grupo Luar. Gente, Andressa, ele falando, a gente começa a perceber como é que surgem as características de um empreendedor, né? Como é que surge uma ideia de uma base familiar que não deixa de ser um negócio familiar para se transformar num processo industrial e com toda a fama que o Gin Luar já tem dentro do estado. Então, ele começou lá com, assim, eu falo do Agronordeste, que é um projeto que a gente trabalha com a agricultura familiar, despertando o empreendedorismo
no público, né? Então, eu acho que foi uma das primeiras ações, mas quando ele fala da certificação, a gente logo viu que era o Sebrae Tech, né? O Sebrae Tech é um programa de inovação, né, e tecnologia que apoia os empreendedores, onde o Sebrae subsidia 70% do recurso e o empresário paga apenas 30%. Então, isso aí já é uma mão na roda, né? Uma grande força uma para grande começar. claro. E para começar com a certificação, com todos os critérios, todas as exigências que o Ministério exige, a gente precisou entrar a fundo e aí veio vários outros programas. E ele é interessante porque ele já tem uma ficha corrida dentro do Sebrae, né? Como você falou. Ele já passou por todos os programas. E aí, eu preciso de recurso para me investir em maquinária. Vamos lá, tem um edital assim, tem um edital Inova, tem o edital da economia criativa. E tudo que a gente falava para ele, ele ia lá e investia e arriscava. Então, são características realmente do perfil de um empreendedor de sucesso. E terminou dando muito certo, né? Mas vamos pontuar para quem está assistindo agora, para entender esse passo a passo. Você falou aí do Agronordeste. O que é de fato o Agronordeste? Como é que se pode ter acesso a essa solução que o Sebrae apresenta? Na verdade, o Agronordeste ele nasceu como uma iniciativa do Ministério da Agricultura, onde o Sebrae é um dos parceiros. E o Agronordeste, a gente acabou adotando esse programa, porque ele é a base de toda a nossa economia, né? do estado do Maranhão, que é agro. E a gente apoia por meio das nossas unidades regionais, né? Das unidades de negócio, que são 12 hoje em todo o estado, através de ações voltadas para a agricultura, para o agricultor familiar, para o pequeno negócio do campo, né, onde a gente trabalha desde a produção até a comercialização do produto. Né? Então, quando ele vem com um produto já pronto, e aí pode entrar em qualquer fase, porque existem vários níveis de amadurecimento dessas empresas. Então, tem gente que precisa, a gente está lá desde a base da produção, mas tem outros que já estão produzindo, mas precisa de uma inovação para dar um up, né, e avançar na ideia, no negócio, e tem aqueles que já precisam buscar mercado, que já produzem tanto, mas não sabem como procurar, como buscar esse mercado. Então, isso não só o Agronordeste, mas como os outros programas, um vai complementando o outro. Falar sobre inovação com o Raul é muito interessante, porque a gente associa logo a regionalidade, né, ao diferencial do produto dele. A gente tem aqui hoje 2 produtos que estão no mercado, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, explicasse para o pessoal que está nos acompanhando agora, qual é o diferencial desse que é mais tradicional, esse que está aqui na mesa, pertinho dele, e também o cítrico, que tem toda uma variedade de produtos encontrados aqui no nosso estado, não é isso? Andressa, hoje a gente está no mercado, nós estamos no mercado, e o que é muito interessante, só fazendo um complemento, que esse primeiro produto, ele foi desenvolvido junto com o Sebrae Tech, e esse nosso segundo produto, ele foi desenvolvido junto do Inova Amazônia. Então, nossos 2 produtos tiveram o suporte do Sebrae em diferentes programas com diferentes olhares. Esse primeiro produto, era o nosso produto tradicional, ele pode até lembrar, no que tange sabor e aroma e perfume, um gin de mercado, um gin desses industrializados. A grande diferença é que um gin industrializado pode adicionar algum conjunto de químicos, a base de nanotecnologia, enfim, químico mesmo, óleo essencial, para poder simular o sabor dos botânicos. A gente não. Nos nossos 2 produtos, a gente só usa o botânico. Então, se você for na fábrica, você vai sentir a baga de zimbro, você vai sentir a calêndula, você vai ver a pimenta jamaicana, a casca de limão siciliana, a casca de laranja bahia. Então, a gente não trabalha com substituição química. A gente trabalha com produtos orgânicos e naturais. Então, esse é um produto tradicional, ele lembra os outros gins de mercado, a diferença é o processo produtivo. E o Luar da Ilha, que é o nosso gin cítrico, ele já foi um gin desenvolvido no âmbito do Inova Amazônia. O Inova Amazônia foi um programa do governo, programa do Sebrae, perdão, não deixa de ter um apoio do governo, é um programa do Sebrae, que fomentou 30 empreendedores ou 30 negócios, 30 ideias de negócio ou negócios tracionados aqui no estado. E nós fomos uma desses 30 negócios. Que legal. E eu e minha mãe, que somos os 2 sócios da empresa, nós recebemos uma bolsa do Sebrae. Então, o Sebrae nos subsidiou financeiramente por 6 meses uma bolsa de R$ 6.500 para cada um, para que a gente pudesse nos capacitar.
Então, o dinheiro, ele tinha um impacto indiretamente na empresa, tinha, mas o olhar era para o empresário. Vamos desenvolver os empresários para os empresários estarem prontos para crescer e desenvolver os seus negócios. A gente está falando aqui de um investimento que começou a chegar para essa família cerca de 1 ano depois da ideia surgir dentro de casa. Isso é fantástico, né? Porque foi em dezembro de 2021 que você foi contemplado exatamente nesse edital que você acabou de falar, o Inova Amazônia. Larissa, conta pra gente o que é de fato o Inova Amazônia e como acessar esse programa. Esse programa ele tem como fundo a biodiversidade. Aí a Amazônia já vem para trazer essa característica de um bionegócio, de trazer aquela pegada da sustentabilidade, né? E isso é a diferença que o Raul traz, né? No GIM. Porque, como eu falei, da base da agricultura, ele também aproveitou aquelas potencialidades da Amazônia, e aí vem outros biomas também que a gente está envolvido, como, por exemplo, o Babaçu, né? E aí envolvendo outras comunidades que tinham potencialidade, e ele juntou isso tudo, né? Então, o Inova Amazônia é um programa voltado para ideias de negócio com essa pegada de sustentável, de bionegócio, trabalhando com esses produtos da biodiversidade que a gente tem, e o Sebrae apoia. E aí, como ele falou assim, a gente dava uma bolsa e também tem um programa de mentoria para fazer com que o empresário ele dê passo a passo para transformar aquela ideia num negócio. Para ter acesso a essa bolsa, como é que faz? Só tem que ser assim, extremamente dedicado, empenhado, focado, como o Raul era? Tem que ter todas essas características. Tem que ter todas essas características, mas a gente sempre lança um edital, né? Assim como o Inova Amazônia, a gente também tem o edital da economia criativa, que é também novidade. Então, a gente lança um edital e aí vocês podem conferir também no link, né, que a gente vai estar deixando aqui para vocês acessarem, terem mais informações. O Inova Amazônia está tem vários módulos, a gente está no módulo de tração, que é isso? O que é o módulo de tração? Ou seja, você já tem uma ideia de negócio, o negócio já está funcionando, mas você quer dar uma avançar no teu negócio. Então, ele já está no mercado. Então, o módulo de tração é para dar essa força a mais para esse desenvolvimento. Para desenvolver esse produto. Então, está abertas as inscrições até o dia 7. Opa! Né? Agora é de novembro, mas tem que correr contra o tempo, né? Para aproveitar a oportunidade. Isso. É um programa que acontece que é uma vez por ano que vocês lançam esse edital? Isso, ele tem um período, né, O teu foi de quantos? O meu foi o primeiro. Esse é o segundo, acho que está aberto, né? Isso. O meu foi de dezembro de 2021 até dezembro de 2022. Então, demorou. Assim, teve uma duração de 12 meses. 12 meses. Aí agora eles estão no segundo ciclo, que aí eu já não participo mais. Né? Não participa mais, mas já está de olho aí já em mais inovação, tem né? Outros. Antes da gente chegar aí nesse terceiro produto que vem aí, né? E aí já a gente vai falar de mais um edital que o Raul pode aqui conversar com a gente sobre ele, que é o edital da economia criativa. Eu queria falar mais sobre o GIM Luar da Ilha. Sim. Que a gente falou aqui dos produtos que tem nesse mais tradicional, mas não chegamos a pontuar que tipo de produto encontrado aqui no nosso estado tem no GIM Luar da Ilha. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa concepção do produto. Legal. Andressa, eu vou dar um passo atrás só para contar uma história que é muito engraçada, que é quando a gente teve a virada de chave de transformar o luar num negócio, de um hobby para um negócio, eu principalmente, um grande anseio de uma necessidade de impactar. Assim, eu queria impactar, eu queria transformar, assim, eu queria ter a certeza que eu ia ter gente trabalhando comigo, que eu ia conseguir transformar a vida das pessoas, que eu ia comprar matéria-prima de comunidades que iam conseguir me fornecer. Então, assim, esse Luar da Ilha, ele foi desenvolvido no âmbito do Inova Amazônia, mas o nosso primeiro olhar não foi necessariamente para o produto, foi para o ecossistema. A gente olhou para dentro da nossa região, do Médio Mearim, em Bacabal, olhou para lá e disse, o que tem aqui disponível numa escala suficiente para eu comprar? Aí a gente pegou essas matérias-primas e começamos a testar. Hoje é um produto regularizado e nele, além das bagas de zimbro, a gente tem acerola, abacaxi, coco babaçu, pimenta do reino, capim santo e coentro.
Então, todas essas matérias-primas hoje a gente compra de comunidades locais da região, lá da comunidade de Bacabal mesmo. Então, a gente compra no mercado, a gente compra numa comunidade quilombola, a gente compra numa comunidade da economia popular solidária, então a gente compra numa feira regional, a gente compra de um fornecedor local, então essas matérias-primas regionais a gente compra lá. Então o nosso olhar não foi primeiro vamos testar o produto e depois vamos jogar no mercado, não. Bora olhar como que a gente consegue impactar localmente, qual é a comunidade que tem, vamos visitar, e a gente fez visita em locos no âmbito do Inova Amazônia, com a mentoria do Sebrae, com a mentoria dos mentores que o Sebrae contratou para nos auxiliar, e aí foi quando a gente foi entendendo, não do produto para a matéria-prima, mas sim o que tem no nosso bioma e como a gente pode jogar isso no mercado, e se tornou hoje o gin da Amazônia, não só o gin do Maranhão. Nossa, eu poderia dizer que nasceu assim puramente do coração, então, foi, né? Exatamente. O negócio que começou ali, pensando nas pessoas, na transformação da vida das pessoas, para chegar a esse resultado. Muito bom, muito legal. Mas está vindo aí um produto com essa ajuda importante da economia criativa. Um novo edital que você está já participando ou vai participar? Sim, já estamos participando, já estamos na metade do processo de mentoria e já recebemos acho 40% do recurso financeiro, é um edital que é parceria aí do Sebrae com o governo do estado, do Maranhão, e aí a gente foi contemplado para desenvolver um terceiro produto, porque o gin, ele reflete as características culturais do nosso povo. A bebida ela é uma forma da gente caracterizar. Só olha a tiquira. Todo mundo sabe o quão característico... Tanto que virou patrimônio, tanto que virou patrimônio imaterial, né, do Maranhão. Isso. E o gin é a mesma coisa. A bebida ela reflete características culturais de um povo e por isso que nós também nos enquadramos e nos consideramos uma empresa da economia criativa. E foi aí, nesse edital, que a gente está desenvolvendo nosso terceiro produto, que é o Luar da Mata, que ele é um produto que é o mesmo olhar que a gente teve com o Luar da Ilha. Vamos olhar para dentro das comunidades, o que elas ainda têm para nos oferecer. E esse terceiro produto, a gente tem um produto tradicional, temos um produto cítrico, ele vai ser um produto mais seco, mais amadeirado, já está em teste, já temos quase uns 12 testes ali prontos, já desenvolvidos. Imagina o trabalho que é fazer esse teste, né? Imagina aí as meninas da fábrica. Imagina, né? Nossa, deve ser. E o teste, porque assim, tem que fazer o teste, faz os testes químicos, depois faz os testes sensoriais no sábado à noite, sabe? Chama os amigos, a família. Dá para as meninas da fábrica para levarem para casa para elas poderem testar com Deve sua ser família. horrível esse trabalho, nossa. E aí a gente está desenvolvendo com apoio técnico e também financeiro, porque o Sebrae também está financiando o desenvolvimento do produto. Ressalto, ele não financia a produção, ele financia os estudos, toda a parte técnica que há por trás, para até que a gente consiga lançar o produto no mercado. Então, em breve, ainda até janeiro, a gente vai lançar o Luar da Mata, que é o terceiro gin o terceiro produto do nosso portfólio. Isso é investimento, puro investimento. Larissa, quando você observa aí toda essa trajetória e esse acompanhamento que você fez junto ao empresário que surgiu no meio de uma pandemia, que está aqui, olha, com sangue no olho para lançar novos produtos, o que passa aí na tua memória, na tua mente, observando tudo isso? Ai, gente, é fantástico, né? Esse trabalho de transformar, né? Transformar não só a vida dele, da família dele, mas também envolver outras comunidades, né? Como ele falou, que está vindo novidades aí, mas envolver a parte cultural, né? Você bota tudo num produto, coisas que a gente tem no nosso estado, né? Que são as potencialidades. E aí ele tem essa visão muito boa, né? Essa visão de negócio. E aí ele traz para o produto dele e ele falou de mulheres, que é um detalhe, a produção é toda por mulheres também. E aí a gente tem um trabalho de empreendedorismo também voltado para mulheres. Então ele só foi pegando, né, o melhor e juntou e se transformou nesse produto aí, fantástico. Raul, você é um expert em ser aprovado em edital, né? A gente pode dizer isso, né? Sem a menor dúvida. Queria que você desse uma dica para quem está tentando chegar a esse nível que você chegou. Legal, Andresa. Eu não sei se você é bem expert, mas além dos editais do Sebrae, a gente já ganhou outros 2 editais. Aí um do FINEP em Brasília, em parceria também com o governo do estado.
o Tecnova 2 e ganhamos também o edital Startups aqui do estado do Maranhão. Então, assim, acho que se a gente fechar, nós temos 4 editais, mais uma missão internacional que a gente já ganhou por meio de edital. Na verdade, Andresa, eu acredito que o nosso sucesso em edital não está necessariamente na concepção de um projeto, mas na entrega que a gente consegue fazer. Se a gente entra num edital estilo Inova Amazônia, a gente entra entregando resultado. Eu saio do edital com um produto no mercado, eu saio no edital com a contratação de mão de obra feminina, que é o nosso braço, acho que muito forte. Se eu entro no edital de economia criativa, eu saio com a entrega. Então, assim, se eu entrei de outros editais que não fora do âmbito do Sebrae, a gente sai com uma fábrica pronta, a gente sai com o que a gente se propõe a fazer. Então, assim, eu acredito que há um sucesso de desenvolvimento, de buscar. Então, a dica principal é busque. O dinheiro está aí, o Sebrae tem recurso. O Sebrae Tech, que a Larissa falou, é um projeto espetacular, paga 70% de uma consultoria extremamente técnica. As oportunidades, e aí eu não estou falando só de aprendizagem, estou falando financeiras mesmo, estão no mercado, estão disponíveis. E existem formas de você buscar isso. É só buscar na internet, editais de fomento para empreendedorismo, para ideias de inovação, mas só a inscrição, só a aprovação, porque geralmente os editais eles têm 2 fases. Eles têm uma fase educacional sem recurso financeiro, que geralmente demoram 6 meses aproximadamente, e depois eu tenho uma fase de 1 ano aproximadamente com recurso financeiro. Então esses 6 primeiros meses do processo educacional contam muito para a tua avaliação para entrada ou não no edital, porque você precisa se dedicar. Então assim, o principal, obviamente, além da busca de estar próximo ao Sebrae, está próximo aos órgãos estaduais, está próximo aos órgãos federais, está próximo aos bancos de fomento, é a dedicação. Não adianta eu me inscrever no Inova Amazônia e eu não ter performado bem, que numa economia criativa certamente eu não seria aprovado. Até para saber se esse recurso vai ser bem investido, Exatamente. né? Então, assim, eu acho que tem um olhar, assim, uma dica que eu passo muito se você vai se inscrever no edital, realmente se dedica àquele edital, mostre resultado. Não adianta a gente estar inscrito no edital, recebendo mentoria, recebendo recurso financeiro, se no final tu não tá dando de volta para a economia o que tu efetivamente recebeu de recurso. No ato dessa inscrição, Larissa, dá para já buscar um auxílio do Sebrae em como apresentar esse projeto para ter acesso a esse recurso? Porque, vamos imaginar alguém que não tem essa experiência que Raul tem hoje, que vai tentar pela primeira vez. Como dar esse passo de forma sólida, mais assim, em direção a esse sucesso? Andresa, a gente estava, depois de todas essas fases de editais, a gente vem percebendo a dificuldade que os empresários têm de inserir o seu projeto para participar de um edital. Então, o Sebrae se coloca à disposição. Nós temos 12 unidades regionais, todas as 12 unidades regionais podem apoiar na construção do seu projeto, em estar lhe auxiliando, toda a parte do objetivo, da missão do seu negócio, do seu produto, da missão, dos valores. E isso o Sebrae faz. Então, a gente está à disposição, estamos de portas abertas. É como o Raul disse, tem que buscar. Tem que ser curioso, tem que buscar, se você não bater na porta do Sebrae, assim, hoje a gente já até tem vários agentes locais de inovação, que eu nem comentei aqui, mas tem agentes locais de inovação, tem agente de mercado, tem agente de produtividade. Então, esses agentes representam o Sebrae e eles batem a porta do empresário, como ele falou, né? Então, às vezes, o empresário não vai buscar, a gente vai bater na porta do empresário. Mas tem que buscar, né? Tem que buscar informação. Nós temos consultorias tanto gratuitas, que é para diagnóstico da empresa, né? E isso a gente não cobra, né? É gratuito, é um serviço gratuito. E aí a gente desenvolve todo um plano de trabalho com essa empresa, né? Para ele chegar até ver a sua ideia de negócio no mercado. E com o Raul também a gente está fazendo a questão da aproximação comercial, né? Esse networking, esse trabalhando ações de mercado para que ele possa, em contato com outros empresários, fazer essa integração, trocar experiência, e aí eles já vão fazendo negócio. Então, é só buscar o Sebrae, que a gente vai estar de portas abertas para estar auxiliando
todo esse passo a passo na inscrição desses editais. Imagino que uma cabeça tão frutífera como é a sua cabeça, Raul, já tem aí mais novidades, né? Inclusive na apresentação do produto. Você pode adiantar pra gente o que vem por aí? Claro, pode ou não pode? Vamos lá, Andressa, um spoiler. A gente tem um viés, assim, trazendo muito, Clarissa falou, a gente tem um viés muito de sustentabilidade. Tanto sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, nossa fábrica hoje roda 100% com energia solar, nossos resíduos têm uma destinação adequada, a gente trabalha com mão de obra feminina, e há um viés muito, muito latente desde o início, que era a nossa preocupação com a embalagem. Então, a gente tem uma embalagem em vidro, que é nosso carro-chefe, a embalagem que está exposta. Super aí, bonita, né? linda, É um tá aí capítulo à exposta. parte. Já já a gente vai falar mais do que tem nessa Está embalagem. exposta aí. A gente também tem uma embalagem refil, como um refil de maquiagem, refil de outros produtos, que é em plástico atualmente. E aí, isso nos incomoda, porque 98% da nossa produção hoje é em plástico. Eu sei que o plástico ainda é um pouquinho mais sustentável do que o vidro, mas ainda é imagina poluente, aí a né? quantidade de garrafas de plástico que a gente não joga voluntariamente na natureza mensalmente aí. Não diretamente, mas por meio dos nossos clientes. Então, a gente está desenvolvendo uma outra embalagem, estamos no processo de estudos aí, de uma embalagem mais sustentável, ou biodegradável, ou com um processo de degradação mais rápida. Então, provavelmente, muito em breve, vamos ter uma grande novidade aí no nosso processo de refil. Eu já sei, mas não posso contar. Só sei que vai ser demais, viu? Desejo aí muito sucesso para que, de fato, seja implantado. Então, vamos falar aquilo que a gente pode, que já está aqui no mercado. Falar sobre a construção da marca, sobre essa identidade mais ligada, de fato, com o estado do Maranhão. A gente vê imagens que foram colocadas nas garrafas também. Como é que foi toda essa união de ideias para chegar a esse resultado? Andressa, tudo começa com a marca, né? Porque Luar é Raul ao contrário. Olha... Então, a marca, ela foi construída com base no meu nome mesmo, assim, mesmo indiretamente, a gente tem uma resistência. Foi difícil para chegar nesse nome? Foi e não foi. Foi porque é Raul ao contrário. Então, não, assim, mas assim, esse insight, não, sim. o insight sempre teve. Desde quando a gente pulou do Gin Sem Nome, você queria Luar. Só que a gente tinha uma resistência, tipo assim, o mercado não vai entender isso. Aí a gente fez todo um estudo de name, fizemos um estudo com os amigos mais próximos, resumindo, foi Luar e pronto, acabou. E aí a gente registrou para o nome e o produto, hoje, ou a marca hoje é uma marca registrada, enfim. E aí a gente puxou tudo daí. Então nossas embalagens, elas trazem primeiro as ondas, com uma mistura aí, tanto de onda com os lençóis, então a gente quer trazer algo maranhense, então você vê os bancos de areia também fazendo uma ondulação junto com as ondas, então assim, a primeira inspiração era, a gente quer algo praiano, a gente quer água, então assim, veio daí. Nas duas embalagens, a gente tem uma questão de céu também, por conta do luar. Então, nessa embalagem, na estrutura do gin tradicional, eu tenho estrelinhas. Na estrutura do gin Luar da Ilha, eu tenho passarinhos, pequenos pássaros ali voando. E nesse gin, o tradicional em específico, eu tenho os três pescadores. É uma marca registrada. Eu não sei se vai pegar, mas eu tenho um monograma chamado Gin do Maranhão aqui. E a gente tem algumas palmeiras. No outro gin, a gente já tem algumas cadeirinhas de praia, uma questão mais fim de tardezinha. Então, tem alguns monogramas ali de mais relax, um coqueiro um pouco maior. Então, a gente quer trazer mesmo a perspectiva de que você pode tomar um gin em qualquer momento, independente de onde está o seu luar. A gente percebe que essa é uma habilidade muito latente de Raul, né? Que tem uma mente muito criativa, como já foi falado aqui várias vezes na entrevista. Mas vamos pensar num empresário, em alguém que está começando seu empreendimento que não tem tanta criatividade assim, Larissa. Dá para contar com essa força no Sebrae também? Dá. E o Sebrae Tech justamente trabalha isso. Toda a criação de marca, layout, né? Pensa no nome, faz todo um estudo para chegar, isso baseado nos desejos do empreendedor, no que ele quer apresentar para o mercado. Inclusive o nome, né? Inclusive que é o essa nome, dificuldade. tudo. Muito bem, gente. A gente está conversando aqui com Raul Loyola, idealizador e CEO do Grupo Luar, o primeiro e único gin do Maranhão. Nossa, eu imagino que quando se fala isso perto de você, você deve ter um orgulho, né? Um orgulho daquele, né?
Lembra pra gente um pouco também desse momento aí de transição, de quando tudo ainda era um sonho para quando de fato virou a realidade, você teve esse reencontro com seus familiares que viram tudo aquilo começando junto com você. Caiu a ficha já que você hoje representa algo muito importante para o nosso estado? Andresa, eu acho que cai muito a ficha, eu acho que nas pequenas coisas do dia a dia. Tipo, de ir para um lugar e ver nosso produto em um bar que a gente nem espera, ou num restaurante, numa conveniência. Cai muito a ficha quando a gente visita uma comunidade fornecedora e vê o quão felizes ou quão satisfeitas essas comunidades estão por estarem oferecendo ou fornecendo, né? Literalmente oferecendo uma matéria-prima. Então, assim, caiu e não caiu. Caiu, assim, cai nas pequenas coisas, mas a gente ainda tem a gente se considera ainda uma empresa em modulação. A gente não considera que nosso negócio está pronto ainda. A gente ainda a gente ainda tem uma flexibilidade de negócio. A gente ainda olha para dentro do negócio, a gente ainda vê que ainda pode melhorar, que a gente ainda tem que consolidar portfólio, tem que consolidar mercado. Apesar de já estarmos em 280 bares e restaurantes da cidade de São Luís. Nossa! Só bares e restaurantes, fora as vendas diretas B2C. Mas, tipo, no B2B, hoje nós temos 280 clientes diretos só na cidade de São Luís. Então, assim, apesar de já estarmos com um portfólio bem consolidado, em grandes festas de grandes produtoras, acompanhar basicamente quase todo o circuito de festas de São Luís, a gente ainda sente que a gente pode impactar mais. Então, assim, a gente sente que, apesar da gente já estar desenvolvendo, a gente já está bem quisto no mercado em apenas 1 ano e 4, 5 meses de mercado, a gente entende que a gente ainda tem pelo menos mais 1 ano e meio de maturação, e aí a gente tem o Sebrae, a gente é atendido ainda, por exemplo, pelo Ali Produtividade, a gente foi atendido pelo Ali Produtividade. Que é aquilo que a gente estava falando do agente local de inovação. Isso, e cada agente ele tem um objetivo. Então, tem o Produtividade, tem o Rural, tem o Ali Mercado. Então, para cada área, dependendo do nível, né, que a sua empresa está, a gente tem um Ali. Tem o agente de orientação empresarial, que bate na porta do empresário, ele vai lá, né? E tem outros Alis que são assim, como se fosse uma complementariedade de outros programas. Então ele está precisando inovar, e a gente vai lá e manda o Ali Inovação, ou o Ali Produtividade para aumentar a produtividade. E hoje, não só por meio do Ali, mas também por meio do Agro Nordeste e do Comércio Brasil, a gente está na etapa de ir para o mercado. Então, assim, a gente tem produto, a gente está com, sim, a fábrica, os processos produtivos estão rodando bem, a gente já tem 2 produtos, temos as nossas soluções em vidro, em refil, e agora a gente está indo para o mercado. Então, assim, o nosso olhar, que foi desde a nossa concepção muito para dentro, que o Sebrae nos ajudou muito no processo produtivo, ajuda em desenvolver produto, ajuda muito para dentro, em construir equipe, em fazer planejamento estratégico, em definir processo. Aí, eu acho que de uns 6 meses para cá, a gente, assim, já há muito tempo, desde o início, mas a gente tem intensificado o olhar para o mercado. Como que vai ser a nossa expansão, como que vai ocorrer essa expansão, e aí é onde o Sebrae nos ajudou. Ajuda pelo Agro Nordeste, nos leva para feira, nos leva para eventos. Temos o Comércio Brasil, que faz a ponte, e a gente, ano passado, participou de uma missão de internacionalização que o Sebrae selecionou 20 empreendimentos amazônicos, a gente foi um deles, e a gente foi para a Alemanha para uma missão de negócio. Uau, a gente legal. foi para a Alemanha para vender gin. Já deu para sentir, então, esse gostinho do que é levar o teu produto para Claro, fora, né? Eu acho que foi um susto até. Por que um susto? Porque a gente, assim, apesar de eu ser formado em relações internacionais, já ter trabalhado com exportação, eu nunca tinha levado o meu produto para fora. E já ter morado fora também. Mas foi um choque, tipo, a gente tinha menos, sei lá, 8 meses de mercado, já estava o Sebrae levando a gente e nossa marca para o exterior. Então, assim, foi muito bom para sentir o mercado, para captar potenciais clientes e para entender o que a gente ainda precisa para ir. Não. Como, por exemplo, a adequação de embalagem, que a gente não consegue. Cabe um capítulo à parte, né? Porque falar em Alemanha é você pensar nos Biergartens, a turma que gosta das cervejas, e aí, de repente, você chega com um gin, com produtos daqui do nosso estado do Maranhão. Conta como é que foi essa recepção. Foi incrível. Primeiro que o Sebrae pensou numa super missão, que foi uma parceria do Sebrae com o PNUD, né, da ONU, o órgão da ONU, e a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Então, assim, foi um negócio já extremamente bem planejado, 0800, 100% do Sebrae pagou tudo. Então, assim, já foi encantador só de ter a oportunidade de ir.
Óbvio que não foi fácil, foi um edital também, né? Pra você é fácil. Fala Não. sério, né? E aí, Andresa, quando a gente chegou lá, a gente teve a oportunidade de visitar grandes players. Óbvio que não era só do segmento de bebida, tinha pessoal de energia, de resíduo, enfim, eram de vários segmentos da bioeconomia. Só que o que nos marcou muito foi o olhar para a sustentabilidade, que a gente já tem e que muitas vezes a gente não valoriza por estar dentro da Amazônia. Entendeu? Por a Amazônia ser o pulmão do mundo, a gente não valoriza por estar aqui. Bacabal é uma cidade amazônica. São Luís, acho que não é um pouquinho mais distante, mas Bacabal ainda é na fronteira do bioma. Então, eu acho que o que marcou muito nessa viagem foi o quanto que lá há uma valorização do que é daqui. E aí a gente entendeu, por exemplo, o olhar de embalagem. Eu acho que foi o principal olhar que a gente trouxe de lá. Tipo assim, a gente não consegue entrar no mercado europeu se eu não adaptar minha embalagem. Eu tenho que fazer logística reversa, eu tenho que trazer essa embalagem de volta de alguma forma. Então, assim, hoje nossa principal barreira de entrada não é nem o cliente, hoje na Europa, por exemplo, principalmente na Alemanha, que é onde a gente teve a missão. Foi uma questão de embalagem. Como eu vou fazer uma logística reversa do volume de embalagens que eu entrego? Então, esse estudo de embalagem que a gente está fazendo, ele também tem um olhar para o mercado internacional. E no que tange consumo, há sim um mercado. Assim como teve um boom de consumo de gin aqui no Brasil, essa é uma tendência mundial. Então, na Alemanha, na Europa, na própria América Latina, em vários outros países, várias outras regiões do mundo, há também um aumento do consumo de gin. Então, assim, não é um fenômeno só brasileiro, essa questão de estar se produzindo mais gin, estar consumindo mais gin. Então, a ambição foi espetacular e nos abriu o olho sobre a importância de não ser sustentável apenas da parede da fábrica para dentro. Mas eu preciso jogar no mercado um produto que também seja sustentável no que tange toda a sua totalidade, não somente o líquido, mas também sua embalagem. Hoje a tua equipe, como é que tá distribuída, assim? Tá São Luís, Bacabal, tá fazendo essa ponte para lá? Como é que tá essa tua vida para manter a empresa? Hoje nós temos 2 unidades, eu tenho uma unidade de fabricação em Bacabal, e eu tenho meu escritório aqui em São Luís, onde a gente faz todo o processo de comercial e logístico. A minha fábrica de Bacabal hoje conta com 3 funcionárias, e eu tenho aqui em São Luís mais 2 funcionárias, então hoje a equipe é composta por 5 mulheres, além da minha mãe. Então eu sou o único homem da empresa, eu não gosto de trabalhar com homem, então se eu trabalho com mulher, é um dos nossos pilares, a atuação. Então hoje a nossa responsável técnica, ela é uma mulher, as nossas auxiliares de produção são mulheres, o nosso comercial é mulher, o nosso financeiro é mulher, então a gente já tem toda uma estrutura voltada para a mão de obra feminina mesmo. Nossa, muito bem. Inclusive, eu tenho certeza que a nossa audiência hoje está demais, mas a tua mãe deve ter reunido todo mundo na sala de casa para acompanhar essa entrevista, parabenizá-la também por estar junto, né, com você nesse negócio. O tempo está bem corrido, a gente já está praticamente aqui no momento de encerrar o nosso bate-papo, mas eu tô com uma curiosidade. Bem recentemente eu estava assistindo um reality sobre comida, sabe esses realities com o chefe de cozinha, enfim, e eu vi um episódio de pratos de comidas que estavam sendo feitos com cachaça. Você já pensou disso com gin? Há essa possibilidade? Você pensa em estimular esse tipo de consumo por meio do teu produto? E, Andresa, quando a gente trabalha em eventos, acho que muitos dos nossos telespectadores, né, nossos viewers aí, eles já conhecem a gente de eventos, né? A gente leva para evento um bar de drinks autorais, só para evento institucional, a gente não faz isso, tipo, em um casamento, a gente leva nosso stand, e o nosso objetivo é mostrar que você consegue combinar gin com coisas diferentes. Porque o mercado, ele condicionou muito o consumo de gin a uma gin tônica, a um gin com energético. Isso é gostoso, é válido, só que às vezes é importante você também saber fazer com uma coisa que você tem em casa, uma geleia, um chá, um suco, um refrigerante. Então a gente leva sempre para os eventos esse olhar que você está falando. Não somente gastronômico no que tange a alimentação de comida mesmo, mas também no que tange as combinações com bebida. Então, sim, dá para se fazer gin, existem vários pratos, assim como a cachaça, principalmente os pratos que flambam, né? Flambam também com gin, mas é também ainda uma necessidade de explorar o gin em outras formas de bebida. Por exemplo, gin com geleia, como eu falei, gin com chá, gin com vinho. Então, assim, o gin é uma bebida altamente flexível, porque é uma bebida versátil, extremamente floral, né? exato. Muito bom. Isso faz com que você consiga fazer diversas combinações. Então, todo evento que a gente acaba indo, a gente leva um cardápio diferente.
para que os nossos clientes possam ir lá e possam degustar uma nova forma de construir aquele mesmo gin ou de consumir esse mesmo gin. Então dá sim para consumir, não somente com diferentes componentes que você tenha na sua geladeira ali no final de semana, no sextou depois do trabalho, assim como dá sempre você fazer as mesmas combinações de uma vodka, de uma cachaça, principalmente quando você flamba ali, uma sobremesa também fica uma delícia. É um mar de possibilidades, né, minha gente? Olha, não é gin que tem aqui hoje pra gente no copo, tá guardadinho na garrafa, né? Só para depois da entrevista. Mas eu quero muito agradecer a tua presença, Raul. Agradecer aqui por você ter contado toda a sua trajetória. Eu tenho certeza que foi muito inspirador, né? Que as pessoas possam te acompanhar também nas redes sociais e lá no Instagram do Gin Luar. Como é que o pessoal encontra? Legal. Gente, ó, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do Gin Luar, é só seguir lá, gin.luar. Meu Instagram pessoal é Raul Loyola, Raul Loyola só com L só. E antes de eu ir embora, eu posso dar um recado? Pode? Gente, aproveitem o que o Sebrae tem para oferecer para vocês. O Sebrae, pra gente, é um divisor de mercado, não só técnico, mas mercadológico. O Sebrae é um braço, acho que já perceberam, um braço não, vários braços aí, que nos ajudam mesmo no desenvolvimento do negócio. Hoje, a gente fala muito abertamente, falo para Larissa, falo para todos, se eu falar o nome de um, eu vou acabar me confundindo com a quantidade de pessoas que nos atendem, tanto aqui no diretório regional, quanto na nossa unidade regional de Bacabal. O que a gente tem certeza é que o Luar ele cresceu por conta do apoio do Sebrae. A gente pode apoiar no Sebrae. Se eu precisar hoje de qualquer coisa, pode ter certeza que eu vou, qualquer questão técnica, é claro, eu vou falar com o Sebrae e o Sebrae vai me dar uma solução. O Sebrae vai estar disponível para me colocar numa feira, vai estar disponível para me dar uma instrução, para me ajudar num evento, para me levar para qualquer lugar. Então, assim, o Sebrae, ele é um braço muito importante para o desenvolvimento de nós que ainda somos pequenos. Então, um recado que eu deixo aí é busquem o Sebrae. O Sebrae é uma fonte de informações, uma fonte de recursos extremamente capilar, extremamente difuso e muitas vezes nós não aproveitamos. Então, eu te garanto, se eu estou aqui é porque a gente aproveitou muito a oportunidade que o Sebrae nos ofereceu, viu? Ai, que bom, e que bom, né? Que você ouviu tudo isso, todos esses ensinamentos, está colocando tudo em prática direitinho. Obrigada, Larissa, por ter vindo, por ter conversado com a gente. Obrigada, Andressa. É sempre um prazer a gente acompanhar, né, os nossos empreendedores, aquelas pessoas que a gente consegue transformar a vida deles. E aí, se você quer inovar ou quer produzir, então, desde a produção, quer inovar, quer buscar mercado, procure o Sebrae mais próximo, as nossas unidades regionais, que a gente vai estar à disposição para estar conduzindo de braço dado, né? Todo esse passo a passo até você chegar ao sucesso. Esse foi mais um episódio do podcast do Sebrae. Aqui você tem a certeza de que com o Sebrae você pode mais. Até o próximo episódio.